Pessoal, esse aqui é mais um vídeo para o concurso de contagem. Nós estamos trabalhando com o Estatuto dos Servidores Públicos. Provavelmente essa lei vai ser dividida em 2 vídeos somente, apesar dela ser muito grande. Então a gente vai trabalhar um pouco mais rápido os artigos, uma vez que eles também não trazem grandes novidades. Nós vamos tratar aqui com todos os artigos desta lei, porque é assim que está cobrando no edital, tá bom? Nós vamos iniciar. Estamos aqui no site da Prefeitura. Aqui a íntegra da lei, com todas as modificações que foram realizadas, já inclusa, então é a fonte mais confiável que nós temos. Antes de iniciar especificamente o vídeo, eu peço que você assine o canal e dê o joinha, porque isso ajuda bastante, viu? Então é a Lei 2.160, de 20 de dezembro de 1990. Ela foi aprovada pela Câmara, enfim. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Contagem, de ambos os seus poderes e de suas autarquias e fundações públicas. Parágrafo único. O regime jurídico de que trata o caput não se aplica aos agentes comunitários de saúde e de combates a epidemias, que serão regidos pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1973, que aprova a consolidação das leis trabalhistas CLT. Foi incluído por uma lei complementar. Tá? Talvez tenha alguma discussão aqui própria desse público, mas eu não sei, então nem vou me ater. Parágrafo 2º. O servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. Então, servidor público é aquele que ocupa cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou designado para exercício de função. 3. Parágrafo 3º. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e que devem ser cometidas a um servidor. Ou seja, servidor público é aquele que está num cargo público. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na organização da prefeitura que deve ser dada a um servidor. Isso é um cargo público. Parágrafo 1º. Cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelo município, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, cargo público ele é criado pelo poder público e pago pelo poder público municipal. Ele é em caráter efetivo ou em comissão e é acessível a todos os brasileiros. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento efetivo serão organizados e providos em carreira. Parágrafo 4º. As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas, e manterão correlação com as finalidades do órgão ou entidades a que devem atender. Então aqui vai falar, olha, as carreiras serão definidas em classes de cargos, que serão aglutinadas segundo qualificação, escolaridade, enfim. A classe é a divisão básica da carreira, que agrupa os cargos de mesma denominação, professores, médicos, enfermeiros, segundo o nível de atribuição e de responsabilidade. As classes são isoladas ou se dispõem em série. A cada classe corresponde uma respectiva faixa de vencimento. Então a classe 1 vai ter vencimento tal, classe 2, vencimento tal. A série de classes é o conjunto de classes de mesma natureza, dispostas hierarquicamente de acordo com o grau de dificuldade dos deveres e das responsabilidades e constitui a linha natural de promoção do servidor. Então você vai ter as linhas de classe ali, que são todas as classes que aquele servidor vai poder alcançar durante sua vida funcional. As carreiras poderão compreender séries de classe do mesmo grupo profissional, escalonadas nos níveis básicos, médio e superior, observada a mesma identidade funcional,
As atribuições das classes serão definidas em lei específica, vedado o desvio de função. Artigo 5º. O quadro é o conjunto das carreiras, englobando as classes integrantes das estruturas do poder do município, dos poderes do município, suas autarquias e fundações públicas. Função pública é o conjunto de atribuições e responsabilidades não integrantes de carreira provida em caráter transitório, nas hipóteses autorizadas por lei. Então você tem a função pública, ela vai ter uma atribuição e responsabilidade, mas ela não é de carreira e ela é transitória. Então você vai ter a função pública tal para tal momento, assim que finalizar aquilo, a função acaba, se extingue. É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo em caso previsto em lei. Então, para trabalhar na prefeitura, você não pode trabalhar de forma gratuita. Você não pode ser um professor municipal e lecionar como qualquer outro sem receber para isso. Título 2. Do provimento, vacância, remoção e substituição. Capítulo 1 do provimento. Seção 1, disposições gerais. Artigo 8º. São requisitos básicos para ingressar no serviço público municipal. Então, aquilo que é básico: ser brasileiro, gozar dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, militares no caso de homens, o nível de escolaridade exigido, então para ser professor precisa ter um curso superior reconhecido naquela área, idade conforme estabelecida no edital, 18, 21 anos, a depender, boa saúde física e mental, que vai ser verificada por meio de exames. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos por lei, em lei, tá? Então, pode ser que um outro cargo tenha alguma função específica ali que você vai ter que executar, então precisa ter um requisito, uma atribuição básica para aquele cargo. Parágrafo 2º. As pessoas com deficiência assegurado o direito de se inscreverem em concursos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, sendo a elas reservadas 10% das vagas oferecidas no concurso. É uma modificação de 2019, uma lei complementar de 2019, 10% para as pessoas com deficiência. Artigo 9, mas isso também tem que estar adequado à sua própria capacidade, evidentemente. Artigo 9. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior da autarquia ou de fundação pública. Então, o provimento vai se dar pela autoridade competente para dar esse provimento. Artigo 10. A investidura do cargo público ocorrerá com a posse. Então, você só investe no cargo público com a posse. Artigo 11. São formas de provimento do cargo: nomeação, promoção, acesso, reversão, reintegração e transformação. A readaptação foi retirada, né? Por ser declarada inconstitucional. Nomeação, promoção, acesso, reversão, reintegração e transformação. Se eu não me engano, o concurso de Betim cobrou exatamente isso daqui. Deu um dos exemplos e pediu para a gente marcar qual que era. Nomeação, a gente vai trabalhar um por um, tá? Nomeação, da nomeação. Artigo 12. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo de carreira ou em comissão para cargos de confiança, de livre exoneração. Então, a nomeação é quando ela pode se dar duas formas: efetivo e para comissão. A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade. Então, para a nomeação de cargo de carreira, somente por concurso público. Seção 3, do concurso público. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, como diz, por igual período, como diz a nossa Constituição certinho. O prazo de validade do concurso e as condições de realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação, até que seja criado o Diário Oficial do Município, a publicação dar-se-á no Diário Oficial do Estado. Hoje nós já temos o Diário Oficial do Município. Seção 4. Da posse e do exercício.
Então aqui nós falamos sobre a nomeação. A gente está ainda lá na nomeação, a gente não saiu dela ainda. Então a gente tá... Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, a posse é um ato público que expressa a vontade daquela pessoa de assumir as responsabilidades, as atribuições, os deveres inerentes do cargo público. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 dias contadas da publicação do ato de provimento. Então, se você foi nomeado, você tem 30 dias para entrar em exercício. Então, não perca. Passou 31 dias, você já perdeu. Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. A posse poderá dar-se mediante procuração específica, então você pode tomar posse, você vai viajar, pode deixar seus documentos todos organizados, os exames, e deixa ali uma declaração, né, uma procuração permitindo que você faça isso, mas ela tem que ser específica e registrada em cartório. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, promoção e acesso. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Primeiro, tem que apresentar os seus bens. Se necessário, uma vez que você vai a partir dali ser servidor público, os seus bens interessam. Por exemplo, para avaliar se você não teve um enriquecimento ilícito. Tá? Então é necessário sim e é obrigatório. E você precisa fazer a declaração de cargo. Né? Professor, médico pode acumular cargo. Então, se ele tem outro cargo, tem que ser compatível com o horário, inclusive. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. Então, passou 30 dias sem efeito. Artigo 16. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, né, para ver se você está bem, física e mentalmente. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto físico e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 17. O exercício é efetivo desempenho. O exercício é o efetivo desempenho de suas atribuições do cargo. Então, se você só está em efetivo exercício quando você executa efetivamente as funções do seu cargo. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o funcionário entrar em exercício, contado da data da posse. Então, tomou posse, você tem 15 dias para entrar em exercício, começar a trabalhar efetivamente. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto do parágrafo anterior. Então, por exemplo, você vacilou lá, perdeu o dia, entrou no 16º dia, perdeu, filho, perdeu, é assim. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício. Então, você vai apresentar lá a sua guia, dizendo que você vai entrar em exercício naquele setor, vai ser o seu chefe, né, a sua chefia imediata, que vai dar posse. No caso é exercício, né? Tô ficando doido aqui já, é exercício. Artigo 18. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Artigo 19. A promoção ou o acesso não interrompem o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato de que promover ou ascender o servidor. Então, você mudou, você não está perdendo ali tempo de exercício. Artigo 20. O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do sistema de carreira, fica sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. Ou seja, para todos,
40 horas. Mas se a lei disser, olha, esse professor vai trabalhar 22 horas e 30 minutos, aí pode. Parágrafo único. Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Artigo 21. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Gente, aqui fala 2 anos, 24 meses, só que a Constituição são 3 anos, então vale o que está na Constituição. Você passa, você só acabará o seu período probatório depois de 3 anos, mas se cair na prova. Segundo o artigo 21 da Lei dos Servidores Públicos Municipais, 24 meses. Mas dificilmente isso vai ser cobrado, tá? Ainda mais que eles cobram a Constituição. Serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo observados os seguintes fatores. São fatores: assiduidade, chegar e cumprir sua função, seu horário de trabalho, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tudo isso vai ser avaliado. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será obrigatoriamente submetida à homologação da autoridade competente à avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados no inciso 1 a 5. Então aqui, como que vai acontecer? 4 meses antes, faz ali a avaliação e homologa ou não. O servidor não aprovado no estágio será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, se ele já está estável, ele não passou no período probatório porque ele teve uma ascensão, ele volta para o cargo anteriormente ocupado. O servidor não passar no estágio, vai ser exonerado. 5. Da promoção. Então, aqui nós já acabamos a nomeação. Agora nós vamos para a promoção. Não vou ficar voltando aqui não, viu? Só para a gente marcar ali. Artigo 22. Promoção é a elevação do servidor a cargo vago de classe imediatamente superior à mesma série de classe, por critério de merecimento. Parágrafo 1º. Para candidatar-se à promoção, o servidor deve atender aos seguintes requisitos: encontrar-se em efetivo exercício na classe, ter no mínimo 365 dias de efetivo exercício no cargo, sem haver faltado mais do que 10 dias, não computados os afastamentos autorizados por lei, por exemplo, atestado médico, ter sido aprovado em seleção competitiva interna na forma de edital, sem prejuízo de atender à qualificação exigida na respectiva especificação da classe a que concorrer. Não concorre à promoção o servidor em estágio probatório. Essa promoção, ela vai permitir que a pessoa ela mude de cargo, né? Então vai ter ali também, inclusive, a qualificação. Ela está qualificada. Se eu não me engano, isso é inconstitucional, tá? No sistema público. É como se a gente pudesse entrar como um determinado cargo e depois ter uma promoção para um outro cargo. Eu acho que isso já não pode mais. Mas o que importa aqui é o que está na lei, porque a gente só precisa passar também. Depois a gente vê isso. Então lembra que a promoção é a elevação do servidor a cargo de classe eminentemente superior à mesma classe que ele ocupa. Então ele vai ascender a uma outra classe. Do acesso. Acesso é a passagem de servidor ocupante de cargo de classe isolada ou final de série de classe de cargo vago de classe isolada ou inicial de série de classe integrante da mesma carreira, observada a identidade funcional,
Ou seja, o acesso é a passagem do servidor ocupante de uma classe isolada ou final, então ele chegou no final daquela classe, para uma outra classe de um cargo vago. Para obter acesso, o servidor deve estar em efetivo exercício na condição de titular de cargo de provimento efetivo, ter cumprido o requisito do parágrafo 1º do artigo anterior, que é estar naquele cargo há 365 dias, não está em estágio probatório, são destinados ao acesso no mínimo 1/3 das vagas transcorridas na classe isolada ou iniciais de séries de classe. Ah, não, é o acesso que é proibido. A promoção é real, ela pode ocorrer sim, tá? Porque você não muda de cargo. No acesso você muda de cargo. Isso aqui é inconstitucional, não pode. Reversão, mas se cair lá acesso, é passagem de servidor ocupante de cargo de classe isolada ou final de série de classe de cargo vago, de classe isolada ou inicial de série de classe integrante da mesma carreira. É isso aí, decora isso aí e bola para frente. Para a seção 7 da reversão, artigo 24. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Então, a reversão é quando o cara deixa de estar aposentado. Ele estava aposentado por invalidez, percebeu-se que aquela invalidez ela era temporária, ela acabou, pode voltar a trabalhar. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou cargo resultante de sua transformação. Ele volta para o mesmo cargo. Parágrafo único. Encontra-se provido este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Então, por exemplo, ele era professor de geografia, não tem mais professor de geografia naquela escola onde ele trabalhava, nem no município, está tudo ocupado. Ele vai ficar lá como excedente até aparecer uma vaga. Para 26. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 60 anos de idade. Então, se completou 60 anos de idade, está por invalidez, não mais poderá passar pela reversão. Seção 8. Da reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Então ele foi mandado embora, foi exonerado, ele entrou na justiça, teve a ampla defesa e ele conseguiu provar que ele estava correto. Então ele vai ter a reintegração. Na hipótese de cargo ter sido extinto, o cargo não existe mais, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 38 e 41. A gente vai ver o que é disponibilidade lá na frente. Não é muito bacana não. Parágrafo 2º. Encontra-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda, posto em disponibilidade remunerada, observado o disposto no artigo 38. Então o cargo está ocupado, ele vai para o cargo de origem, sem direito à indenização, sem nada. A gente sabe que o período que ele ficou ali sem receber, provavelmente a justiça vai obrigar o Estado a pagar, no caso o município. Seção 9, da transformação. Artigo 28. Transformação é a alteração da denominação das atribuições do cargo, mediante lei. Então, o cargo vai ser transformado segundo o seu próprio nome, por uma lei. O servidor de cargo transformado será provido no cargo novo, resultante da transformação. Então, por exemplo, tá ali o auxiliar de biblioteca. Aquele auxiliar de biblioteca não existe mais, agora ele vai ser o ajudante de biblioteca. Terrível o exemplo, mas é isso. Então ele foi transformado. Então o auxiliar vai virar ajudante. Aqui da readaptação, né? Lei inconstitucional. Então aqui já o relator foi o Antônio Hélio da Silva. Como era, né? Artigo 29. Essa é uma modificação de 2018, tá? Seção 9A. A readaptação.
A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica odontológica. O que está dizendo aqui? Olha, readaptação é criar um cargo que seja compatível com a possibilidade física e mental daquele servidor que, por algum motivo, se tornou incapaz de executar a função que ele era efetivo. A readaptação será efetivada em cargos de atribuições fins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até ocorrer cargo vago. Ou vaga, né? Após constatação da incapacidade do servidor para as atribuições de seu cargo, será solicitada a lista das atribuições inerentes ao cargo, à área de recursos humanos, para fins de avaliação dos itens que podem ou não ser realizados pelo servidor. Então, ele está incapaz de realizar aquele cargo. Ele exige o que daquele servidor? Para a gente ver o que pode ser feito para ser uma readaptação. A junta oficial em saúde, de posse da listagem das atribuições do cargo, sugerirá os itens que poderão e os que não poderão ser realizados pelo servidor, devido à limitação imposta pela sua doença ou lesão. Parágrafo 4º. Caso o servidor seja capaz de executar mais de 70% das atribuições de seu cargo, configurar-se-á caso de restrição de atividades e deverá retornar ao trabalho em seu próprio cargo, mesmo que seja necessário evitar algumas atribuições. Então, 70% das atividades ele dá conta, volta para o próprio cargo, só altera ali o que ele não dá conta de fazer. 5º, a junta oficial orientará a chefia imediata junto às atividades que poderão ser evitadas. 6º, caso o servidor não consiga atender a um mínimo de 70% das atribuições de seu cargo, ele deverá ser sugerida a sua readaptação para um cargo fim, nos termos da legislação vigente. Então, ele não consegue, vai para outro cargo. Parágrafo 7º. Estando o servidor capaz de atender mais de 70% das atribuições de seu cargo novo, a junta médica oficial deverá indicar a sua readaptação, ficando a critério dos recursos humanos as providências necessárias para a publicação do ato de readaptação. Então, ele pode, mais 70% ele pode executar daquela nova função, readaptação. Parágrafo 8º. O processo será encaminhado à área de recursos humanos para indicação dos cargos fins e suas atribuições respeitadas as habilitações exigidas para o ingresso no serviço público federal. Retornando à junta oficial, indicará em quais das opções de cargos deverá o servidor ser adaptado. Caso não haja um cargo para o qual o servidor possa ser readaptado, compatível com suas limitações, a junta deverá sugerir sua aposentadoria por invalidez. Então, ele não pode ser readaptado a nada, aposentadoria por invalidez. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. Então, ele foi readaptado, mas sua situação piorou, ele não consegue mais cumprir os 70%, aposenta por invalidez. Tem aqui todas as modificações. Capítulo 2, da vacância. Artigo 30. A vacância do cargo público ocorrerá de exoneração, demissão, promoção, acesso, aposentadoria e falecimento. Então, como que um cargo ele pode ser vago na administração pública? Por vacância. A vacância pode ocorrer por exoneração, demissão, promoção, acesso, aposentadoria e falecimento. Então, são essas as possibilidades: exoneração, demissão, promoção, acesso e aposentadoria. No nosso próximo vídeo, continuaremos a trabalhar com esse artigo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fiquem com Deus, não saia daqui sem avaliar esse vídeo. Muito obrigado, até breve.